Olá para todos, estamos de volta aqui para a nossa segunda aula no capítulo C do módulo 2 do curso de Revit Architecture. Na aula 1 deste capítulo, que trata de terrenos e topografia, vimos as configurações de terreno, e os conceitos de coordenada. Agora nós vamos aprender a criar efetivamente uma superfície topográfica no Revit. Menu, massas, massa e terreno. Ok? Desse lado aqui, massa, nós vamos ver em aula futura específica sobre esse assunto. Vamos tratar agora de superfície topográfica. Bem, clicando aqui em superfície topográfica, define a superfície topográfica de uma planta o terreno ou vista em 3D. Você pode definir uma superfície topográfica ao selecionar pontos e especificar suas elevações, ou ao importar dados 3D ou arquivo de pontos. Exatamente isso que a gente vai ver. Bom, como é que eu posso criar uma superfície topográfica? São 3 processos. O primeiro, colocar ponto. O segundo, criar de importação, selecionando uma instância ou especificar arquivos de pontos. Vamos ver inicialmente colocar ponto. Quando eu cliquei aqui em superfície topográfica, ele já por default me oferece aqui colocar ponto. Que ponto é esse? Reparem na ilustração aqui. Os pontos que eu estou colocando, a gente já ilustrou isso lá no primeiro módulo, são os pontos de uma curva de nível. Ok? Ou seja, de uma forma bem simples. Eu colocaria aqui 0, 0, marcaria alguns pontos, esses seriam os pontos da curva 0, 0. Ok? Vou marcar agora os pontos da curva 1 metro. Muda aqui a elevação do ponto que eu estou colocando para 1 metro. E saio clicando em outro ponto aqui. Ok? Vou colocar mais uma curva aqui. Vou colocar a curva 2 metros. Vou publicando. Vou clicando aqui nos pontos. Vou criando. Repare que os pontos que eu estou colocando, eles estão definindo uma curva. Por quê? Se eu for lá em massa e terreno, reparem que apesar de estar quase tudo desabilitado aqui, a nossa setinha de configurações do terreno ela está habilitada. Se eu tivesse colocado aqui um incremento de 0,25, aplicar, reparem lá, agora as curvas estão divididas. Então se eu for colocar agora a curva 3 metros, ele não vai colocar, à medida que eu já vou colocando os pontos, ele já vai fazendo a interpolação topográfica. Clique aí nos pontos, definir a superfície, clico em concluir. Está lá a minha superfície topográfica desenhada. Vamos dar uma olhada aqui em 3D, girando a superfície. Aqui foi muito sutil, a curvatura que eu dei. Se eu colocar aqui em sombreamento com arestas, eu vejo essa topografia aqui em sólido. Claro, tudo aqui depende muito da relação entre a distância, voltando lá em plantas de terreno, da distância. Se eu pegar aqui a medida aqui que eu tive daqui até aqui, repara, 32 metros, uma elevação de 1 ou 2 metros aqui em 32, 10%, não vai dar muita diferença visual, por isso que ficou quase plano o nosso terreno. Mas na verdade, a gente não constrói terrenos. A gente não inventa topografias, não chega lá, vou fazer um morro aqui. A gente, na verdade, constrói, nosso objetivo aqui em arquitetura é construir edificações em um terreno existente. Não é isso? Então, geralmente, esse processo de implantação de pontos, ele vai ser usado para implantar em cima de uma topografia que eu não tenho dados. Então, geralmente, a partir de uma imagem. Eu vou inserir uma imagem aqui, de exemplo, uma imagem qualquer, só para ilustrar, e eu inseri essa imagem aqui, e o próximo passo, a gente já viu esse processo lá no módulo básico, eu dei até um exemplo de um projeto que eu fiz, onde eu não tinha a topografia, eu não tinha dados topográficos, mas eu tinha uma imagem, uma planta lá em papel. Eu tirei uma foto dessa planta e inseri no meu desenho. Depois de inserido,
Evidentemente a foto não tem dimensões, né? Ela não tem um tamanho definido. Eu teria que dar um comando scale, né, ajustando isso aqui, e sempre que você for fazer por esse processo, né, de implantar, salvo raríssimos casos, vai ser um processo aproximado, tá? Exatamente por causa disso, porque para eu ajustar uma imagem, uma foto para um tamanho real, eu faço uma aproximação. Eu teria, por exemplo, dentro do desenho uma linha, né, vamos supor nessa imagem aqui eu teria essa linha poligonal, né, seria uma poligonal, alguém me dirá, ou eu teria essa informação explícita aqui no desenho, ou alguém me diria lá, ó, essa linha daqui até lá, ela tem a coordenada tal e a medida tal, né, os pontos. Então faria o ajuste, né, tanto de posicionamento, quanto de rotação, quanto de escala dessa imagem. Mesmo assim, seria uma aproximação, tá ok? Porque eu teria que fazer o que? Eu seleciono esse objeto aqui, entro no comando escala, né, e ele vai me pedir lá o que? Inserir ponto de origem. A gente viu, né, no módulo, no capítulo B aí, desse segundo módulo, o comando escala. Eu teria que marcar um ponto, marco esse ponto, e repara, no que eu marquei um ponto já foi uma aproximação. Marco outro ponto, aqui ele está me dando aproximadamente 4 metros, né? E diria, esse ponto aqui, essa distância, tem 40 metros. Tá? Então eu daria aqui no caso um scale, né? E já foi uma primeira aproximação. Então eu não tenho uma precisão nesse método de implantar pontos. Bom, aproveitando essa imagem que nós temos aqui, eu vou simular aqui a construção de uma superfície topográfica baseado nessas cotas aqui. Reparem que eu tenho aqui a curva 900, a curva 1000, 4 curvas entre elas, e isso significa que elas têm aí, as curvas estão de 20 em 20. Tá? Então vou construir só um trechinho aqui. Vamos começar na curva 900, tá? O desenho está em metros, aqui está em elevação absoluta, né? Então vamos supor que eu começasse a construir aqui, ó, marcando pontos. O que está acontecendo aqui? Ó? Nada, né, praticamente, a não ser uma distorção aí de pixels, né, na minha imagem. Tá? Eu vou colocar agora aqui a curva 1000, tá? E antes de dar prosseguimento, eu vou lá em massa e terreno, vou configurar o terreno para iniciar. Olha aqui, ó, ela começa em 0 e para em 1000. Tá? Então ela, teoricamente, essa curva, só que o incremento que eu quero aqui é de 20 metros. Tá, okay? Então eu vou mostrar curvas adicionais. Aqui eu não vou colocar intervalos de 5, eu vou colocar as curvas principais em intervalos de 100 metros. Ok, aplicar, ok. E estou lá, construir. Passei para elevação 1000, vou aqui colocar elevação 1000. Está vendo alguma distorção no vídeo, mas eu não estou vendo a superfície topográfica. Ok, vou lá editar de novo e vou concluir a superfície. Bem, não aconteceu nada? Vamos ver se não aconteceu nada. Vamos lá no 3D. Zoom Extend. Está lá a minha superfície topográfica criada. Tá? O que aconteceu aqui, pessoal? No meu terreno, eu não tenho certeza se isso aqui, tá, se essa distância aqui era realmente 40 metros. Deve ser 400 metros, né, na verdade. E uma coisa mais interessante aqui é a minha VG, né? Desculpa, minha propriedade da vista. Tá? Cada vista ela tem uma profundidade máxima. Tá? Então minha faixa de vista, vamos clicar aqui, descer aqui embaixo, a faixa de vista. Repara, o nível do topo está no nível 100. Tá? Então vou colocar aqui no nível 2000. Tá, e o nível inferior no nível 0. Quando eu clico agora em aplicar, ainda não acontece nada. Por quê? Porque aqui eu tenho o meu plano de corte. Eu vou levar o meu plano de corte também para o nível 2000. Clico em aplicar. Agora sim eu consigo ver a superfície topográfica. Tá? Perceberam por quê, né? Porque nessa vista, tá? Lembrando, cada elemento dessa árvore, tá? O térreo, primeiro pavimento, cobertura, né?
ele é simplesmente uma vista, como se fosse uma janela de visualização. Ok, se eu vier aqui dei ok, então só para finalizar antes disso, eu preciso que a minha faixa de vista desta vista ela esteja vendo como nível inferior, no caso nível 0, tá? Se fosse sei lá, uma topografia submarina, teria ou submarina ou subaquática, né? Tem alguns trechos lá, como eu mencionei, do projeto de Belo Monte, onde a coordenada do fundo do rio está abaixo da coordenada do nível do mar, né? Então é uma coordenada, o nível inferior é negativo, se fosse um projeto de batimetria, por exemplo. E da mesma forma, o plano superior, né, o observador tem que estar lá em cima para poder visualizar. E o plano de corte, que é né, quando a gente representa em planta baixa uma planta de arquitetura, por exemplo, o plano de corte está aproximadamente 1,20 m, 1,50 m, aí varia do país, né, enfim, das normas técnicas. Então também tem que deslocar esse plano de corte lá para cima, senão eu vou estar cortando no nível abaixo da superfície que eu estou vendo. Beleza? Se eu colocasse aqui só por curiosidade 950 como plano de corte, quando eu clicar em aplicar, provavelmente ele vai cortar, porque essa aqui é a curva 900, essa aqui é a curva 1000. Quando eu clicar em aplicar, repara lá, ó, ele cortou uma parte que eu não estou vendo da minha faixa de vista. Embora eu esteja aqui no sombreado, eu não consigo ver as curvas de nível, porque ele está vendo só abaixo da cota 950, que é o meu plano de corte associado. Tá ok? Bom, então esse seria o modo de criação de superfícies topográficas através de implantação de pontos, tá? De colocação de pontos aqui em elevação. Uma outra aplicação disso seria assim, quando eu já tenho uma superfície topográfica, eventualmente eu vou criar um aterro ou alguma coisa assim, nós vamos ver aqui, mas já na parte de modificação de superfícies topográficas e não de criação. Beleza? Então na próxima aula agora veremos o próximo processo, que seria através de implantação de pontos. Até lá!